O doutor, o senhor fala muito da longevidade, né? Longevidade da vida. Como é que é essa questão que você trata, né? Essa questão da forma saudável. E quais são os paradigmas da medicina antiga que essa nova teoria da longevidade pode causar um debate? Se você parar para pensar, acho que todos nós temos uma experiência de, às vezes, um bisavó, uma bisavó, enfim, os nossos ancestrais, eles tinham um estilo de vida completamente diferente. E muitas das coisas que eles faziam na época, apesar de serem intuitivas, e acho que vocês estão, não sei se hoje vai falar o Zeba aí também, mas o pai dele fala muito sobre isso também, acho que semana passada ele conversou no Pânico, a observação é muito importante. Então eles tinham o objetivo de curar, de tratar as pessoas, e por um meio ou outros iam fazendo experimentos. E todos esses experimentos de 6.000 anos, chegou algum momento da medicina em que a indústria farmacêutica ela limitou que qualquer coisa que não fosse encabeçada pela indústria farmacêutica fosse coibida. Tinha uma finalidade boa e uma outra ruim, né? A boa é que eles queriam que não se fizessem mais testes em pessoas e que houvesse uma uniformidade dos testes. O lado ruim é que perdeu-se completamente na lida do médico essa capacidade de observação, que é tão importante como, por exemplo, no momento que a gente vive na pandemia. No início, a observação foi fundamental, só que os médicos foram treinados para aguardar que grandes estudos, claro que organizados e financiados pela indústria farmacêutica, pela grande indústria, que esses estudos é que cheguem às conclusões. E veja bem, a gente não tem como ter o mesmo impulso financeiro para um estudo com um fármaco novo, com uma medicação nova, com uma antiga. Acho que isso veio à tona muito na pandemia, né? Medicamentos antigos, mais baratos, eles passam a ser demonizados pelas pessoas como se fossem algo muito perigoso, que, enfim, e que só os novos podem salvar. Mas na medicina, então, tudo que é natural, aquilo que pode ser uma mudança significativa na sua vida e que não dependa de estratégia terapêutica medicamentosa, ou seja, da indústria farmacêutica, acaba ficando em segundo plano. Quando, na verdade, até mesmo aquilo que o David Asprey divulga há muito tempo, aquela gordura natural que o seu avô consumia, seu bisavô, isso não faz mal à saúde. O excesso, sim. Muito mais mal à saúde faz os produtos superprocessados. Então, a gente tem que aliar e aceitar que novas terapêuticas, novas drogas são muito importantes, mas a gente não pode abandonar a base, que são os hábitos e aquelas coisas que até são muito mais acessíveis, com muito menos risco de promover algum tipo de efeito colateral e de doença, e que podem, então, fazer parte da base para a gente construir a saúde e não desenvolver doença. Vou te dar um exemplo, tá? 2010 foi... A gente tem relatos de uso de essências, de óleos essenciais há muitos anos, há mais de 6.000 anos. Mas a gente tem, atualmente, né, um modismo surgindo em respeito do uso da aromaterapia e tal, como uma forma até, já foi implementada inicialmente lá na medicina integrativa no SUS tal, e depois reveram essa orientação. Mas, de fato, eles fizeram isso em 2010 comparando o uso de ansiolítico bem forte, o lorazepam, né, que é um primo irmão do Rivotril para as pessoas aí se localizarem, com a ingestão, sim, multicentro, tudo como anda o figurino, né? Estudo duplo cego, randomizado, multicentro, controlado por placebo não, controlando um grupo usando o lorazepam, ansiedade generalizada, na crise, e o outro grupo, sem saber o que estava usando uma cápsula, um comprimido com óleo essencial de lavanda. É uma coisa extremamente simples, fácil, acessível, barata, sem danos, sem prejuízos. E os resultados foram idênticos, só que teve uma diferença. O óleo de lavanda ingerido, ele, nesse momento, claro que é um estudo controlado, 2010, não é uma coisa nova, né? Ele não causava os efeitos colaterais adversos do lorazepam, que seria a pessoa ter que sair do seu trabalho, cuidar ao dirigir, e, afinal de contas, a pessoa poderia ficar ali, para as pessoas entenderem um pouco mais chapada, a sensação de muita lerdeza, né? Psicomotora. Então, tu percebes que, assim, nem 8 nem 80, tem coisas que vão servir para um ou para outros, mas nós precisamos voltar, né? Voltar a entender. Vou dar um outro exemplo aqui. Agora, na pandemia, se fala muito da vitamina D, do zinco, da vitamina C. Poxa, eu escrevi em 2014 um livro falando sobre a importância. Tem um livro de 300 páginas lá naquela época. Não é uma coisa de agora. Há 13 anos, quando eu comecei a estudar essa área, por problema que eu passei de doença, para poder conseguir resolver meus problemas, eu usava 4 medicações controladas.
Então, que é uma coisa natural entre os médicos, né? A gente acha que a medicação é água, vai tomando tudo que para cada sintoma você tem uma medicação. E já escrevia sobre isso, sobre a importância de adequarmos determinados nutrientes em virtude de termos ou pouco esses nutrientes densos nos alimentos, ou então uma pouca produção de determinados componentes, como a vitamina D. Não são coisas novas, mas a gente precisa aliar as coisas novas, né, com as coisas antigas.